Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje, dando continuidade aí, nós vamos falar aí sobre alguns outros tipos de input, tá? Então, para quem não assistiu a aula passada, por favor, vai lá, dá uma assistida, tá? Aí vocês vão abrir também a aula, o exercício da aula passada, vão adicionar aqui, ó, aula 12, 13, 14, 15, vão adicionar aqui também, ó, URL, telefone, caixa de checagem, rádio. Já vai deixando o exercício de vocês assim, tá? Então a gente vai começar a adicionar mais alguns campos aqui, ó, tá? Então a gente vai começar adicionando um campo de telefone, tá? Então div, vou colocar aqui input, ou input não, na verdade, né? Label, for, phone. Esse campo vai se chamar telefone. Vou colocar aqui um input type e vou adicionar um input aí para telefone, que no caso é o tipo tel, tá? Mesma coisa. Qual a diferença do tel para o text comum? O tel, ele não adiciona nenhum tipo de validação, ou seja, ele não garante que nós fizemos um telefone no padrão correto. O que acontece é, quando você coloca ele com o tipo tel e você abre ali usando um celular ou um tablet, já aparece somente o tecladinho com os números, tá? Não aparecem as letras, tá? Então essa é a diferença. Então eu tenho aqui o ID ser phone, o name phone, vou colocar aqui o size 50, vou colocar o required. Então até aí, maravilha. Então vou salvar, vou abrir aqui, então eu já tenho o meu campo aqui, ó, tá? Então maravilha. Então percebam o seguinte, eu posso digitar nesse campo de telefone qualquer coisa. Então o campo tel, ele não valida que eu digito, tá? Ele não valida, vai garantir que eu digitei certinho. Para isso você teria que usar máscara. Como eu disse, para você fazer máscaras, você precisa usar JavaScript ou você, né, precisa instalar no seu projeto uma biblioteca JavaScript que faça esse tipo de máscara, né? Que ela faça a validação e, além da validação também, adicione a máscara ali no campo que você precisa, tá? Então não é para isso que existe o campo tel. Ele não faz essa funcionalidade, isso não é nativo e a gente não tem um recurso ainda de máscara nativa aí no navegador, tá? Seria um recurso muito, muito importante, inclusive, que deveria ser incluído, mas nós não temos ainda, tá? Então, já que nós não temos, nós temos que trabalhar com o que nós temos. Então, o que, que nós temos? Nós podemos adicionar aqui um max length, para garantir que ele não vai poder digitar um monte de coisa. Então, vou colocar aqui 14. Por que 14? Porque se a gente olhar aqui um número de telefone, vou pegar um número de celular, né? Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caracteres. Então, por isso que eu coloquei 14. Cabe tanto um telefone comum quanto ah, um, um telefone comum quanto um celular, tá? Além disso, nós podemos adicionar então um pattern, né? Então, como a gente já sabe aí como são os telefones aí no nosso país, você pode adicionar também um pattern para garantir. Por quê? Porque é do jeito que está aqui, ó, a pessoa ela pode digitar com os parênteses ou não, ela pode digitar o traço ou não, então não há garantias de que ela vai digitar nesse formato. Então a gente vai adicionar também um pattern aqui, tá? Então vejam a importância aí do atributo pattern para a gente colocar aí nos nossos campos, tá? Então adicionei aqui um pattern com uma regex. Essa regex vai permitir que eu use, né, um número de celular com 9, mas ela também vai permitir que eu use um número de celular, de telefone comum sem o 9, tá? Então a mesma coisa. Valide na tela, mas também valide lá na página que vai receber esses dados.
você valida se o DDD está dentro dos DDDs que são autorizados, enfim, você tem que validar se o telefone está certo, se está na quantidade de caracteres. Então não vá somente porque o pattern ele vai garantir. Não, o pattern ele não vai garantir. Então você tem que validar tanto na sua tela quanto lá na sua página, tá? Então no caso aqui, meu usuário, senha de mim, blá 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 blá. Então eu tenho aqui o e-mail, tenho aqui a data, a hora, tenho aqui o mês, quantidade de parcelas, e aí eu posso aqui no telefone, ó, se eu não colocar corretamente, tá inválido. Se eu colocar aqui, ó, sem o número, tá inválido. Se eu colocar sem o traço, tá inválido. Se eu colocar mais caracteres aqui, ó, que não correspondem ao padrão, tá inválido. Se eu colocar aqui um número que não é um 9, seria um celular, né? Não, dá inválido. Se eu coloco o 9, aí ele deixa. Se eu coloco um outro número que não é um 9, né? Ó, se eu coloco 9, ele deixa. Tá? E 100 também funciona. Então, é para isso que a gente tem aí os patterns, tá? Então, o que mais a gente vai colocar? Além disso, a gente vai colocar aqui também um LinkedIn. Então, a gente vai pedir o link do LinkedIn dessa pessoa, tá? Vou colocar aqui, link do LinkedIn, tá? E aí, a gente vai usar também um input específico para isso, que é o URL, tá? Então, ID, LinkedIn, name, LinkedIn. Vamos colocar aqui o size 50 e o required, tá? Então, maravilha. O que esse input do tipo URL ele vai validar, tá? Então, vou preencher aqui. Meu usuário, errado aqui, usuário, admin, qualquer coisa. Então, aqui e-mail, data, mês, põe o telefone. Então, coloquei o required, ele é obrigatório. E aí eu sou obrigado a colocar um link. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, linkedin.com, não é válido. Por quê? Porque os links, né, eles têm que ter, no começo dele, geralmente tem um esquema, né? Por exemplo, os links da internet começam assim, http, pode ter o www e aí o restante. Pode ter, alguns não tem. Eles podem ser HTTP, mas pode ser HTTPS. Existem outros. Então aqui no caso é o protocolo, então eu estou usando o protocolo HTTPS, mas existem outros protocolos e assim por diante. Então só linkedin.com não é considerado uma URL válida, tá? Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, http também não é válido, porque esse protocolo não existe, mas ele vai deixar. Por quê? Porque ele não valida se os protocolos existem, ele não valida isso, ele valida se está no formato correto. Então, eu posso criar um novo protocolo chamado HTTP, tá? E usar futuramente, e ele vai aceitar. Então, por isso que ele não faz toda a validação necessária, ele faz uma parte, tá? Então, para isso, a gente também pode usar um pattern para complementar, tá? Mesma coisa, eu estou com um pattern aqui, ele serve para o meu exemplo, tá? E, novamente, existem diversos regex que você pode usar. Nesse caso aqui, inclusive, ele tem uma falha, já vou mostrar para vocês. Então, aqui, por exemplo, né? Eu estou vendo se ele é HTTPS, certo? Ou é HTTP, então ele pode ser HTTP ou HTTPS. Tem que ter o dois pontos barra barra. Tem que ter linkedin.com em algum lugar, tá? Ali na URL. Então, do jeito que tá aqui, então vou colocar aqui novamente meu usuário, admin 123, admin, e-mail, data de nascimento, põe aqui a hora, certo?
No link aqui agora, ele não vai aceitar mais. Por quê? Porque não começa com HTTP e nem tem o HTTPS. Então, por que eu defini desse jeito? Porque todo link da internet tem isso, HTTP ou HTTPS, dois pontos barra barra. Então, isso eu já sei que tem. Então, eu coloquei HTTP, ó, já até sumiu a mensagem. Agora, por exemplo, se eu der espaço aqui, ele também não vai deixar. Ele vai falar, olha, tem que ter linkedin.com junto. Só que aqui, por exemplo, tem uma falha. Eu disse que ele poderia ter qualquer coisa aqui. Então, eu posso ter aqui, ó, qualquer coisa linkedin.com e ele aceita, tá vendo? Então, do jeito que eu fiz esse pattern, porque eu disse que ele pode ter qualquer coisa antes aqui, tá vendo? Então, veja que você tem que tomar cuidado quando você for fazer os regex, tá? Então, aqui no caso, por exemplo, eu posso modificar aqui, dizer que antes do LinkedIn, por exemplo, tem que ter um ponto e ele pode ter um www, por exemplo. Então, agora eu já mudei a minha regex, tá? Então, vou colocar aqui, ó, de novo, meu usuário, senha, admin, 1, 2, 3, admin, lá, e-mail. Vamos colocar aqui, qualquer data, qualquer hora. Tinho. Agora, eu tô dizendo que assim não pode. Eu tô dizendo que assim não pode. E tô dizendo que assim pode. Assim, na verdade, tá faltando um ponto, né? Então, assim agora pode. Então, pode ser www.linkedin.com ou ele pode ser somente linkedin.com. Reparem que ele é válido dessa forma, tá? Então, você tem que ir pensando na sua regex, né? Então, aqui, por exemplo, os links do LinkedIn são todos .com barra alguma coisa. E aqui tem o usuário. Então, você poderia criar novamente aqui uma regrinha para dizer, olha, aqui nesse final tem que ser de tantos a tantos caracteres e etc. Então, você pode aplicar todas essas regras, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, eu já fiz uma modificação aqui na minha regex, tá? Então, por exemplo, eu estou usando aqui o site do Regex Online para a gente poder testar. Então, acrescentei algumas coisas, já modifiquei, acrescentei. Na verdade, vou adicionar, vou pegar aqui a minha Regex atual. Então, vou colocar ela aqui, ó. Tá? Então, adicionei alguns caracteres de escape, etc. Enfim, mesma coisa. Procure um curso de regex, um livro de regex para você entender o que está sendo feito, né? O que você está fazendo. Mas, por exemplo, criei aqui uma regex onde, né, se eu colocar aqui um espaço, por exemplo, ele já não funciona. Né? Então, aqui tem que estar junto, tem que ter... eu pus só o underline aqui, ó. Tá? Então, ou eu posso criar um usuário tudo junto, eu posso criar um usuário com underline, eu posso criar um usuário aqui com números, eu posso criar aqui, ó, colocar outro underline aqui. Então, por exemplo, essa regex, ela está validando aqui para esse caso. Então, veja, eu usei o URL para validar se a URL é uma URL válida e, além disso, no caso aqui, como é um link específico do LinkedIn, eu não quero que seja um link, né, por exemplo, do Facebook. Então, se eu colocar aqui, ó, Facebook, ó, Facebook, ele não aceita. Se eu colocar aqui antes, ponto linkedin.com, ele não aceita, porque ele não bate o padrão que eu determinei aqui em cima, tá? Então, quando for uma coisa mais fechada, você consegue determinar como que é, mais ou menos, você pode criar aí uma regex mais específica para essa situação, legal? Então, aqui no caso, essa resolve para mim aqui. Mesma coisa, valida na tela, valida na página que vai receber esses dados, tá? Próximo campo aqui vai ser o campo que vai ter ali o sexo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, input type e vou colocar rádio, que é aquela bolinha onde você só pode escolher uma, tá? Vou colocar aqui o name, sex, o ID vai ser mask, de masculino, valley, M, tá? Vou colocar aqui o meu label,
for mask. Então, vou colocar aqui mask, tá? Fora, certo? Essa label é desse primeiro campo, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Adicionei um campo do tipo rádio, que é essa bolinha, porque eu coloquei o label depois. Porque se eu coloco o label antes, ele aparece antes. Então, eu queria a bolinha primeiro para depois o label, tá? Por isso, coloquei dessa forma. Então, eu tenho aqui o for, certo? Ó, o id mask e o for. Então, esse label é dessa opção, tá? O nome dela, sexo, e o valor é M, de masculino. Então, quando eu enviar esses dados, então vou só comentar os de cima aqui, só para não ter que preencher todos, por enquanto. Então, deixa só essa por enquanto. Então, se eu não marcar nada e enviar, ele não envia nada. Se eu marcar, o que vai ser enviado? O value, tá vendo? Então, esse vai ser enviado, esse value aqui, ó, é o M, tá? Agora eu vou criar pro feminino. Então, vou vir aqui, rádio. Para eu poder escolher somente um, eles têm que ter o nome igual, tá? O ID é diferente, o value é diferente, tá? O label é diferente, mas o name é igual, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, certo? Eu posso ser um ou o outro, vendo? Se eu escolher feminino e enviar, ele envia com o value F, vendo? Se eu coloco masculino, ele envia o value como M. E se eu esquecer de pôr o value, o que vai acontecer? Tá? Se eu esquecer de colocar o value, quando eu enviar, ele vai simplesmente enviar assim, ó, sexo, ó, on. Ou seja, o cara escolheu sexo. Qual sexo? Não faço a menor ideia. Mas ele escolheu. Ele clicou em um do campo ali do sexo. Tá? Então, por isso que existe o value. Tá? Então, quando você quer fazer várias caixinhas de seleção, né, do tipo rádio, são essas daqui, e você quer que só possa escolher uma de cada, você define elas com o mesmo name. Você colocando elas com o mesmo name, elas são do mesmo tipo, e aí eu só posso escolher uma de cada, tá? Agora, e se eu quiser que já venha marcado uma? Então eu já quero que venha marcado aqui. Então eu coloco uma opção chamada checked, tá? O checked faz com que ele já venha marcado. Então ele já vem com um padrão, tá? Geralmente, quando a gente trabalha com esse tipo de campo, é normal que alguma coisa já venha como padrão. Dificilmente vai vir nada ali por padrão. Então, se você não quiser nenhum padrão, tá? Então, não quero nenhum padrão, aí eu deixo sem o checked. Se eu colocar o checked, aí já vem um selecionado por padrão, bem? E mais que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar mais um que vai ser um input, só que esse vai ser do tipo checkbox. Checkbox é aquele que você clica, fica corrigidinho, tá? Então eu vou colocar aqui o ID dele como terms, o name terms, vou colocar aqui o checked, eu já quero que ele venha preenchido, e vou colocar aqui o label for, tá? E vou colocar aqui, ó, terms, tá? Bora. Terms. Então aqui coloca assim, ó, eu aceito os termos e condições de uso, certo? Quando eu atualizar, tá? Ó, já veio marcadinho. O que ele envia quando ele tá assim, né? Quando ele tá marcado, ele envia assim, ó.
terms on. Ou seja, aceitou os termos. Se eu não colocar nada, ele não envia, tá? Então, basicamente, para você saber se ele selecionou ou não, eu posso utilizar simplesmente ver. Ó, teve o checked. Opa, teve o checked, ele envia. Se não teve o checked, ele não envia, tá? E se eu quiser mudar, né? Então, assim eu já vi que quando eu clico no enviar aqui, ele envia como on. E se eu quiser mudar, né? Eu quero que ele mude para outra coisa. Então, eu posso passar um value. Então, eu posso passar aqui, por exemplo, um yes. Então, agora, quando ele enviar, tá? Ele vai enviar como yes, ao invés de on. E quando eu não passar nada, ele não vai enviar. Então, essa é a característica. Se eu não marco, ele não envia. E se eu marco, ele envia com aquilo que tiver no value do meu campo, tá? Então, basicamente é isso. Então, se eu vou descomentar aqui o meu formulário, então agora a gente tem aqui, né, um formulário básico, que é o que a gente geralmente vê aí por aí afora, tá? Então a gente já tem aqui o nosso input do tipo checkbox marcado como sim, e o valor dele é yes, dizendo que eu aceito os termos. Já fica aqui os rádios, né, com o mesmo nome, para que eu possa escolher apenas um, certo? Com os values diferentes. Então, se for masculino, ele vai mandar como M. Se for feminino, ele vai mandar como F. Já estou dizendo que ele está marcado. Tenho aqui o meu do LinkedIn com URL com um pattern para validar se realmente é um link do LinkedIn. Eu tenho aqui o telefone como tel com um pattern para validar se realmente é um telefone. Tá? Um detalhe aqui fica... não tem nada a ver em si com HTML, mas sim com legislação. Existe uma lei, né, que é a Lei de Proteção de Dados, né, a LGPD. E na LGPD, ela diz o seguinte, que você não deve já trazer esse campo de aceito os termos marcados. Tá? O certo é você tem que trazer os termos desmarcados e aí a pessoa ela vai ter que vir aqui e marcar os termos. Concordar. Mas e se ela não concordar com os termos? Bom, se ela não concorda com os termos, ela não pode usar. E quem garante que se ela não marcar essa caixinha, ela não vai enviar? Bom, aí é a mesma coisa. Você tem que validar isso via JavaScript. Então, como que eu garanto que a pessoa clicou aqui para poder enviar? Você vai ter que fazer um JavaScript que verifica se ele marcou ou não essa caixinha para poder liberar o botão de enviar ou não. Além disso, na página que vai receber esses dados, você também tem que verificar. Se o cara não marcou esses dados, e era obrigatório marcar, você tem que devolver para a tela uma mensagem dizendo, ó, você tem que aceitar os termos. Então, mesmo que o cara tente trapacear, né, de qualquer forma, você tem que validar, tá legal? Então, na próxima aula a gente vai ver aí o restante dos tipos de campo que ficou faltando, tá? Que são campos não tão usados ou usados com menor frequência, tá? Então, até a próxima aula.